Eu quero, assim, agradecer o espaço, saudando aos vereadores presentes, doutor Vitor Lamy, competente advogado, saudando essa expressão maior de nossa terra aí, que são os artistas, né? Jeremoabo tem um exponencial artístico-cultural imenso, cara, e essa turma precisa realmente de apoio, precisa que a gente tenha os olhos voltados para eles, né? Aliás, eu quero inicialmente dizer da beleza de ver esse encontro aqui, né? Vereadores de oposição, representantes da secretaria, que pena que a Alessandra não pôde vir, mando um abraço para ela, né? Mas eu acho que as coisas têm que ser resolvidas assim, né? Na conversa. Inclusive, senhor presidente, já sugiro 2 momentos importantes que a gente poderia fazer audiência pública aqui. A primeira é a questão do mel de Jeremoabo, né? Nós somos um potencial, rapaz, em mel. Somos aí o quarto do país agora, já fomos o primeiro. E o mel nem na merenda escolar está. Poxa, por que é que a gente não... né? E depois a própria merenda escolar, que é a aquisição dos produtores, dos pequenos produtores, né? Acho que daria 2 audiências boas. Mas deixe-me dizer, assim, por que eu propus, viu, doutor, essa inversão? Eu queria falar na questão mais da lei, embora a tramitação dela nesse momento seja importante. O que é que aconteceu com a lei? A lei teve prazo até 31 de dezembro de 2020. A partir daí, quem fez os empenhos, quem conseguiu fazer os empenhos, ainda pôde repassar esse dinheiro para os artistas até o dia 15 de janeiro. Quem perdeu esse prazo de 15 de janeiro e fez o empenho, já tem uma nova lei prorrogando quem fez o empenho poder utilizar, independente dessa sanção do presidente Bolsonaro. Quem fez o empenho. O que é o empenho? É você, lá na finança da prefeitura, fazer registrar o processo de pagamento. O que é que nós temos agora no momento? A lei, graças ao deputado Hélio Fagundes, está sendo prorrogado, está na mão do presidente para sancionar. E a classe artística está empolvorosa, porque é que esse presidente não sanciona. Está deixando muita inquietude no meio artístico. Inclusive, teve uma live ontem, e eu, na hora, tive uma reunião do Conselho Estadual, não pude assistir, com 2.500 artistas protestando musicalmente ontem, porque o presidente não sanciona isso. Então, a gente está com uma série de perguntas na cabeça. O que é que ele quer mudar? Eu entendo assim, que ele vai sancionar a prorrogação, vai, e vai beneficiar municípios como Jeremoabo, que o dinheiro está na conta. Eu acho que vai. Só que a lei ela é mais expressiva ainda. Alguns municípios que perderam o prazo, espaços culturais. Terceiro inciso, que são os editais, chamadas públicas de premiação. Ora, graças a Deus, a Secretaria pacificou o entendimento de que o inciso 1 não é a cargo do município. O auxílio emergencial é a cargo do Estado. Sabe por quê? Porque a lei, a regulamentação, ela diz: quem recebeu o auxílio emergencial não pode novamente estar no inciso 1, que é o auxílio emergencial. Esse é um obstáculo. Quem recebeu auxílio emergencial não pode receber novamente. Mas quem não recebeu, não há nada mas quem recebeu o inciso 1 e vai para os editais e espaços culturais, nada. Não há obstáculo nenhum. O entendimento é pacífico contra isso. Doutor, se quiser, eu tenho inclusive pareceres com relação a isso. De que o auxílio emergencial não atrapalha os editais nem nada. Ontem eu não ouvi a Jeremoabo FM, ainda tinha me disseram que ainda tem um que ligou lá. Olha, graças a Deus que a secretária esclareceu que quem recebeu o auxílio emergencial não pode receber. Não tem nada a ver. Agora, eu fico satisfeito porque o doutor aqui ele reconhece que o auxílio emergencial é do Estado. Acabou, esse é um ponto pacífico. Né? Agora, vejam bem, o que é o inciso 2? Espaços culturais. Aqui entra uma série de coisas, sabe? Entra, por exemplo, as microempresas culturais,
É bom que a gente coloque isso. E entre todos os espaços que na pandemia tiveram dificuldades. Eu estou com uma apresentação ali, mas eu estou achando meio prejudicado. Cadê o menino? Para ver se ele coloca ali todos os espaços culturais. Então tem uma série. Qual é o caráter do inciso 2? É caráter de ressarcimento. Atenção, espaços culturais. Comunidades quilombolas, vocês são espaços culturais, reconhecidas pela lei. Não precisa ter um galpão, não precisa nada para reconhecer isso. Artista que faz de circo, de não sei o quê, tudo isso é espaço cultural. Então, a lei traz isso bem clara, que é caráter de ressarcimento. O que quer dizer isso? Todas as despesas da Brown, de março de 2020 até março de 2021, antes da sanção, não sei se o presidente agora vai manter isso, é bom a gente colocar isso, todas as suas despesas com água, luz, internet, impostos, não sei o que, tal, na época da pandemia que você não estava funcionando com sua empresa, você não podia fazer eventos nem nada, a lei permite que você seja ressarcido. É isso que vem para os espaços culturais. Espaços culturais não precisa ir para editais. Ele lá se inscreve como espaços culturais. Agora, atenção, a gente tem que comprovar isso com notas, as despesas que teve. A secretaria fez o edital, e lá no edital ele classifica em alguns pontos. Quem atingiu até 10 pontos recebe R$3.000. Quem atingiu de 13 a 14 pontos, eu acho que é isso, é R$5.000, e acima disso, R$10.000. A pontuação é exatamente isso. Quais despesas você teve? Você pagou funcionário, você pagou água, você pagou luz e tal. Então, aí classifica e você vai receber. Poderia ser em 3 parcelas, mas o edital aqui... Rapaz, essa máscara me deixa sem fôlego. Me permitam aqui um pouquinho. Então, Então, podia ser até 3 meses, mas eu acho louvável a iniciativa de dar de uma vez só. Geralmente a gente está agindo assim, até porque o dinheiro não é tanto. Aqui ficou 110 mil para os espaços culturais e 201 mil para os editais. Bem, o terceiro ponto são os editais. Aqui também fez os editais, contemplando 93 propostas. Eu vi lá diversos editais. Alguns setores não foram contemplados, por exemplo, não vi nada de poesia, sabe, de livros, literatura, né? Mas tudo bem, foi feito o edital. A grande questão do edital aqui, minha gente, é o prazo. E mais uma vez, doutor, louvo a sua humildade. Está faltando humildade para reconhecer isso. Você disse aqui o tempo. Eu estava antes conversando com os meninos lá, só teve uma questão disso tudo. O tempo não dava. Tinha que ser mais humilde para dizer isso. Sabe por que o tempo não dava? Porque o edital aqui, o prazo de inscrição era 21 de dezembro. Ora, 21 de dezembro você tem até o dia 30 para fazer todo o processo de análise dos projetos, de classificação dos projetos, de empenho, de pagamento, de análise da documentação, de montagem do dossiê individual dos músicos. Não dava. O prefeito ainda decretou recesso de 21 de dezembro até o dia 30. Vocês não lembram disso? Teve recesso de 21 de dezembro. Então não dava tempo, acabou. Não tinha tempo. A gente, para correr com isso aí, a gente estava com os editais prontos no dia 30 de novembro, para ter o mês de dezembro tudo para fazer isso. Então, essa é a grande questão do tempo. Eu acho que a gente tem que ser humilde nesse momento para reconhecer. Muitos municípios não conseguiram por causa desse tempo. Primeiro, a questão do tempo. Segundo, o entendimento da lei, né? Terceiro, junto com eleições municipais, aquela confusão toda e etc. e tal. Muitos municípios não conseguiram por causa disso. Tem que ser humilde para reconhecer isso. Agora, não se pode jogar no seio da sociedade dúvidas com relação à lei. Aí a gente não pode. Aí não foi por quê? Primeiro, eu tive acesso uma fala da secretária dizendo que nenhum artista atendeu a regulamentação. Eu pergunto, nenhum artista de Jeremoabo vai atender a regulamentação da lei? Como, meu Deus? Primeiro, você tem que comprovar que você é artista. Eu duvido que vocês não comprovem aqui, cada um de vocês. Eu já fiz projetos de cultura aqui, me permita citar a Carmelita, por exemplo. Nós ganhamos um projeto dela
na Codevasf. E sabe como eu comprovei? Com o meu site. Tudo que Carmelita faz, eu boto lá no site. Eu anexei lá, está comprovado que é artista. Então, vocês têm muitas maneiras de comprovar isso, né? Agora, aconteceu isso, esperamos que agora na sanção da lei a gente volte verdadeiramente a ver o auxílio aos artistas de outra maneira. Outro ponto importante, hein? Cadastro cultural. Artistas, ativistas, espaços, tem que estar no cadastro cultural. E esse cadastro cultural não é só do município, não. Pode ser do município, pode ser do Estado, pode ser o sistema de informações cadastrais. Por exemplo, muita gente aqui eu orientei a fazer o cadastro no Estado. Quando pensa que não tem cadastro no município, mas tem no Estado, e está dentro da lei. Né? Quando saiu a primeira edição do edital, no dia 11 de dezembro, e eu vi o edital e queria ajudar as nossas comunidades quilombolas, que eu mando um abraço aí, não só as comunidades, mas tantos artistas que me pedem para apoiar nesse momento. E quando olhei os anexos, não tinha. Eu fui pessoalmente na prefeitura, eu fui. Fui lá no setor de licitação, muito bem atendido para o final, não sei quem estava lá, uma senhora e um jovem lá. Me atenderam muito bem, mas eu mostrei para eles, minha gente, aqui está faltando os anexos, não pode ser isso. Não, seu Pedro, não se incomode, me chamaram até de seu Pedro. Pô, né? Não se incomode que vai estar. Eu estou lá esperando todo dia. Aí, primeira ideia que saiu, do dia 11 de dezembro, inscrições até o dia 26 de dezembro. Eu disse, esse prazo aí vocês não vão conseguir. Aí, não sei se falaram ou não sei se por causa disso, no dia 14 de dezembro, retificaram. A inscrição agora é até o dia 21 de dezembro. Mais uma vez, sem os anexos. Dia 14 de dezembro aí não tinha nenhum anexo. Depois que apareceu. Como é que alguém ia se inscrever, minha gente? Como é que alguém ia fazer isso? Era melhor não ter feito esse edital. Por quê? Para depois justificar que eu fiz o edital? Era isso? Era melhor dizer assim, olha, artistas, infelizmente, estamos aqui com problemas no prazo. Junta todo mundo, explica eleições, explica isso e aquilo outro. A gente não conseguiu. É isso, então. Fizeram o edital, ninguém ia se inscrever. Disse, olha, ninguém atendeu a regulamentação. Poxa, ninguém atendeu a regulamentação. Foi essa a ideia. Então, a gente entende que há essa disposição da Secretaria em fazer agora, né, a coisa de maneira que todo mundo receba. Vamos estar atentos. Outra coisa do cadastro, só para complementar, viu, Vitor, que vocês têm que ter todos esses espaços, minha gente, tem que ser publicado em diário oficial com prazo de recurso. Por exemplo, cadastro. Você vai lá, se inscreve no cadastro. Como é que você sabe que seu cadastro foi aprovado? O Diário Oficial do município tem que trazer lá a portaria, cadastros homologados, tal. Cadastros não homologados e a razão. Olha, eu sou cadastrado no Estado, né? Mas assim, eu poderia até lá fazer minha inscrição e dizer, não, Pedro Som não faz parte. Eu quero saber por que não. E me dá um prazo para eu provar isso. Não aconteceu isso. Até porque, Vitor, é outra coisa que a gente tem que colocar, e atenção artistas, ativistas, essa questão do cadastro cultural, se inscrevam, mesmo que você não vá fazer projeto no edital. Esse cadastro é para sempre. Então tem que fazer. Então o cadastro não aconteceu isso. Não aconteceu isso no cadastro, não houve transparência disso. Depois, Vitor, os espaços culturais também saiu um edital até o dia 21 de dezembro. E esses espaços precisam ser tratados diferenciados. Você tem que ter um edital para os espaços. Aliás, não é nem edital, porque espaço é reconhecimento. É abrir o prazo para o espaço se cadastrar. E, mais uma vez, lá no Diário Oficial, espaços cadastrados, há espaços aprovados na lei, e espaços não aprovados, e por quê? Com prazo de recurso. Eu quero saber por que meu espaço não entrou, qual é o entendimento? Não é? E você tem um prazo de recurso para isso. É assim que todo mundo está agindo. Pegue qualquer diário oficial de qualquer município, que é assim. As propostas também são assim nos editais. Eu relaciono os projetos apresentados, eu digo quem foi beneficiado, digo quem não foi beneficiado, né? E dou um prazo de recurso. Para meu projeto não entrou por quê?
Eu quero saber o critério, né? Então, essa transparência não dava tempo a secretaria fazer em função de ter ido muito tarde para os editais. E é uma coisa que todo mundo espera, é isso. Acabou-se a conversa, acabou-se tudo, está aqui transparente, aqui, ó, você não entrou, tal, você entrou com recurso. Não, meu filho, você tem menos de 24 meses de comprovação na área de cultura. Pronto, morreu Maria Preá, como diz a história. Então, são essas pequenas coisas que atravancaram o nosso processo e fizeram com que apenas 3 municípios do nosso território não repassaram dinheiro para os artistas. Jeremoabo, Fátima, Bahia e Pedro Alexandre. Jeremoabo e Fátima estão agora na eminência de recuperar o dinheiro, que os dinheiros estão na conta. E Pedro Alexandre, só por um milagre, os artistas voltam a receber, porque nenhum plano de ação eles fizeram. Jeremoabo fez o plano de ação na Plataforma Brasil, bonitinho, está lá, tal. Só faltou ter esse espaço aí com essas coisas. Então é isso, minha gente. Olha, eu acho que o objetivo aqui é a gente exatamente esclarecer isso. Volto a enfatizar, hein? Bolsonaro é sempre surpreendente. Né? Ele não é o óbvio. Ele não é essa linha aqui. Está na mão dele para sancionar e a gente está muito preocupado com isso, porque até hoje ele não sancionou. Então, se sancionou positivamente, ótimo. Se sancionou com alguns vetos, aí a gente tem que parar para analisar os vetos e ver quem é que se enquadra ou não. Então, assim, não vou me estender mais, a gente fica à disposição, como eu propus, para quaisquer perguntas a gente responder com relação à lei.